Como se dão os laços de obsessão? Então vamos começar com uma citação bíblica. É muito antigo e temos todos os fundamentos na Bíblia também dessas interações e de como nos proteger delas. Qual o teu nome? Indaga Jesus. E responde-lhe: O meu nome é Legião, porque somos muitos. E lhe imploravam com insistência que não os mandasse para fora dessa religião. Então, nessa citação, na continuação dela, Jesus encaminha todos esses espíritos aos porcos e esses porcos são jogados no mar. Então, daí nasce a expressão espírito de porco, né? Que significa um espírito que vem trazer ligações negativas, que vem trazer uma possessão, né? Vamos falar de possessão, de obsessão, obsessão simples, as obsessões complexas, as ligações que vão desde um espírito que se liga a um outro por algo muito fútil, por uma raiva momentânea, seja uma obsessão complexa que passa a ficar muito tempo com a pessoa, ou vários espíritos ligados a essa pessoa. Então, entendamos que um espírito que vem, que atua sobre a vida de uma pessoa, ele pode estar vindo há várias gerações nessa ligação perniciosa. E muitas vezes, pelas leis reencarnatórias, eles são separados por via da reencarnação. Um reencarna e o outro fica no plano espiritual para dar o tempo dessa cura divina da carne. Para que existe a reencarnação? Pela nossa crença espiritualista, os espíritos eles reencarnam, pois a carne ela é um filtro para o espírito, por vezes compulsória, por vezes a própria pessoa escolhe as limitações da vida, a família com quem tem laços, a se corrigir, situações a serem trabalhadas naquele meio, ela escolhe o ponto, né, de desenvolvimento que ela precisa. Então, entendemos que é uma mistura de destino com livre-arbítrio. Ou seja, destino é aquilo que está escrito, que a pessoa escolheu. Mas, no meio disso tudo, vem o véu do esquecimento, que existe o livre-arbítrio para ela poder escolher ou não, mas dentro de um raio de atuação ali do livre-arbítrio do que é apresentado, está permeado as escolhas que já foram feitas antes. Então, algumas coisas negativas que acontecem não é que foram impostas, mas é porque o livre-arbítrio, em algum tempo do passado, ele já foi comprometido, aquilo já foi escolhido em algum tempo, até a libertação completa das rodas da reencarnação, onde o espírito pode seguir. Nessa seara de nascimentos e renascimentos, ocorre os enlaces positivos e os enlaces negativos, levando em conta que não existe bom ou mal, existe experiência e cada um no seu tempo de desenvolvimento. E a partir do kardecismo, né, do estudo de Kardec sobre os fenômenos invisíveis, se fundamentou toda uma doutrina e, no Brasil, se aprofundou mais essa questão do lidar com os espíritos. Mas as interações do mundo invisível com o mundo físico,
ele existe desde que o mundo é mundo, desde os Vedas aos estados alterados de consciência dos xamãs, passando pelos indígenas, pelos africanos, as religiões budistas, hindus, e 99% das religiões do planeta relatam essa interação e a eterna luta do bem contra o mal. No nosso caso aqui, nesse entendimento mais técnico do plano espiritual, onde nós entendemos que chega até nós aquilo que é do nosso plano, e lembrando também que eu gosto sempre de levar essa questão da obsessão para o nosso dia a dia, porque muitas vezes ela ocorre de encarnado para encarnado também. Quantas pessoas nós não ficamos dependentes? Quantas pessoas não dependem de nós, mas eles dependem aí de forma negativa? De quantas pessoas, muitas vezes, nós não puxamos a energia vital? Quantas pessoas não puxam a nossa energia vital? E quais ações devem ser feitas para que isso mude? Então, na questão da desobsessão, uma das principais coisas a serem trabalhadas é a energia de vida. É a energia do corpo animal que só o encarnado tem, e é essa energia vital que é gerada no chakra básico, que é o plasma, que é a fonte de alimentação e é o que gera todo o que alimenta toda uma cadeia, tanto de espíritos superiores como de espíritos abaixo de nós. E os espíritos superiores, eles trabalham com energias mais sutis, mas por termos o nosso corpo animalizado, eles conseguem agir mais profundamente e atuar mais profundamente na evolução humana. O nosso planeta, por muito tempo, ficou dominado por seres negativos. E nesse interim, nós estamos num plano, saindo de um plano de expiação, onde as pessoas vêm só para poder pagar as contas, e a gente, devagarinho, estamos indo para um plano de regeneração, onde fica mais leve lidar com as nossas limitações, fica mais leve e fácil lidar com os planos superiores. E no meio disso tudo, o nosso trabalho como médiuns de passagem, doutrinadores, porta-vozes do invisível. Mas vamos entender essa anatomia espiritual oculta, né, que são os corpos astrais, e as zonas inferiores. Nós trazemos em nós todos os sentimentos. Somos capazes de alcançar os sentimentos superiores e os inferiores com uma certa facilidade. Esse intercâmbio entre os planos nos faz economizar energia de vida ou gastar a nossa energia de vida. E é disso que nós estamos falando. Energia de vida, que dentro da terapia holística no Oriente se chama Ki, Chi, né? Aqui pra gente nós chamamos de energia vital. Quando se desencarna, a ideia é que o espírito continue a sua evolução de estudos, de caminhar nas suas dimensões correspondentes, com os espíritos e egrégora correspondente, para que haja um retorno posteriormente. Mas alguns espíritos, por apego à carne, apego a vícios, apego à família, vingança, ou mesmo que tiveram uma vida em que se degeneraram as ações durante a vida, degeneraram esse espírito e ele, por algum motivo,
teve que ficar em zonas mais pesadas para depuração disso, para posteriormente ter uma oportunidade de atendimento, de reencarnar com as limitações para que a carne filtre isso e os corpos astrais possam se regenerar, muitas vezes eles descem. E não existe alimentação física no plano extrafísico. Aqui no plano físico nós nos alimentamos de tudo que é gerado pela luz do sol. A luz do sol, as plantas que absorvem a luz, que processam, que transformam isso em alimento, que transformam isso em energia de vida, que nós nos alimentamos, que alimenta a nossa carne e por gerar mais energia e energia vital. E esses espíritos se apegam, os espíritos, vamos dizer, negativos nesse momento, vamos trabalhar com essa palavra, os espíritos negativos, eles se alinham a seres que vibram como eles. E ao vibrar como eles começam a puxar a energia de vida desses seres, ou seja, os seres invisíveis negativos, eles se apegam aos seres também que estão degenerados de alguma forma, vibrando com eles e acabam por criar um tipo ele vira um parasita para ele vira um tipo parasita para esse ser. E aí ele se torna uma fonte de alimento. O encarnado se torna uma fonte de alimento para o obsessor e aí vai criando. O obsessor dá o que ele quer, que é os sentimentos lá, e acaba por gerar uma simbiose. E essa simbiose, ela acaba se tornando uma forma em que um retroalimenta o outro com o que o outro precisa. Um dá o tipo de imagem que um quer e o outro dá a energia de vida. E isso acaba por afetar trabalho, né? Acaba por afetar as funções orgânicas, que gera uma doença física, acaba por gerar uma doença física, seja genética ou não, porque isso pode vir na família muitas vezes. Nós não estamos falando, eu não estou dando aqui nenhum diagnóstico, mas dentro dessa via espiritual nós entendemos assim. Então, a maioria das obsessões, elas se dão basicamente dessa forma: o roubo da energia vital. Ou seja, então fiquemos atentos aos arroubos de energia vital. Tá indo tudo bem, de repente te deu uma dor de cabeça, te deu uma ira, a sua energia ela caiu de forma exponencial e não é nada corporal, mas de repente você deixa com que isso parece que a energia vaza por entre os dedos. Então essa é uma forma de se perder energia vital. E geralmente quem está obsidiado, ele traz algumas, vamos dizer, uma obsessão simples assim, a gente já percebe pelo tipo. Uma pessoa que está mais triste, que você olha para ela, ela está completamente desvitalizada sem motivo, perdeu o sentido da vida. Claro, isso não exime de nenhum tratamento físico, né, para depressão, mas o acompanhamento espiritual é necessário. E esse olhar clínico, a pessoa fica mais tensa e acaba por gerar outros tantos subprodutos dessa interação negativa até que se torna uma obsessão complexa. Então eu vou trazer aqui algumas formas de obsessão que existem. A obsessão também é uma forma de mediunidade, onde a manifestação dessas impressões são sempre de cunho inferior, pois a obsessão significa perseguição e espíritos superiores não perseguem ninguém. A perseguição realizada dentro de uma obsessão é decorrente da invigilância e da imprudência da vítima,
que neste caso é chamado de obsedado ou obsidiado, pois os espíritos que se aproximam de suas vítimas durante o processo obsessivo são de vibração inferior ao quem está obsidiado. Podemos dizer que o processo de obsessão se inicia por experimentações realizadas por espíritos inferiores, onde observam suas vítimas por um tempo até conhecerem suas fraquezas e então começam o processo de obsessão. E então começam esse processo, até começar esse processo mais extensivo e desenvolver a obsessão propriamente dita. Antes ocorrem só alguns acessos. Uma parte do livro dos Espíritos que eu separei aqui. Entre os escolhos que apresenta a prática do Espiritismo, cumpre que se coloque na primeira linha a obsessão, isto é, o domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. Nunca é praticada senão pelos espíritos inferiores que procuram dominar. Os bons espíritos nunca infligem nenhum constrangimento. Aconselham, combatem a influência dos maus e, se não os ouvem, retiram-se. Os maus, ao contrário, se agarram àqueles de que podem fazer suas presas. Se chegam a dominar algum, identificam-se com este espírito e o conduzem como se for uma verdadeira criança. Essa parte é do Livro dos Espíritos, o capítulo 23. Na parte espiritual, temos diversos estudos sendo realizados por médiuns e espíritos que explicam os mecanismos utilizados para a realização de uma obsessão. As várias formas de obsessão. Uma obsessão simples. Dá-se uma obsessão simples quando um espírito negativo se impõe a um médium, se miscui a seu mau grado nas comunicações que ele recebe, o impede de se comunicar com outros espíritos e se apresentam em lugar dos que são evocados. Na obsessão simples, o médium sabe muito bem que se acha preso de um espírito mentiroso e este não se disfarça. De nenhuma forma dissimula suas más intenções e seu propósito de contrariar. O médium reconhece sem dificuldade essa maldade, como se mantém em guarda, raramente é enganado. Esse gênero de obsessão é, portanto, apenas desagradável e não tem outro inconveniente, além do de opor obstáculo às comunicações que se desejara receber de espíritos sérios ou dos afeiçoados. A fascinação. A fascinação é uma outra forma de obsessão espiritual que tem consequências mais graves. É uma ilusão produzida pela ação direta do espírito sobre o pensamento do médium ou da pessoa, né? Porque se a pessoa está recebendo essa influência, então logo ela é um médium. Primeira coisa a ser trabalhada, ela tem um dom que lhe abre para que esse espírito atue. Ela lhe paralisa o raciocínio de certa maneira. A pessoa fascinada não acredita que esteja sendo enganada. O espírito tem a arte de lhe inspirar confiança cega, que lhe impede de ver o embuste e de compreender o absurdo do que escreve, do que passa, das atuações no dia a dia. A fascinação, ainda quando absurdo, salte os olhos de toda a gente, ou seja, as pessoas no entorno estão vendo que existe algo de negativo ali, mas a própria pessoa acha que não está assim. Quantas pessoas a gente não conhece, que a gente vê que está indo no caminho errado, a gente fala com ela e ela fala, não, é isso, e parece que a pessoa está cega, é uma ilusão. A ilusão pode mesmo ir ao ponto de o fazer achar sublime a linguagem mais ridícula, fora o erro de acreditar que este gênero de obsessão só estão sujeitas pessoas simples, ignorantes ou com falta de senso. Dela não se acham isentos nem os homens de mais espíritos, mais instruídos e os mais inteligentes sobre outros aspectos, o que prova que tal obsessão é efeito de uma causa estranha, cuja influência eles sofrem.
Já dissemos que muito mais graves as consequências, que são muito mais graves as consequências da fascinação. Efetivamente, graças à ilusão que dela decorre, o espírito conduz o indivíduo de quem ele chegou a apoderar-se, como faria com o cego, e pode levar a aceitar situações estranhas, teorias falsas, como se fossem a única expressão da verdade. Ainda mais, pode levá-lo a situações ridículas, comprometedoras e até perigosas. Compreende-se facilmente toda a diferença que existe entre uma obsessão simples e uma fascinação. Compreende-se também que os espíritos que produzem esses dois efeitos devem diferir de caráter. Na primeira, o espírito que se agarra à pessoa não passa de um importuno pela sua tenacidade e de quem aquela se impacienta por desembaraçar-se. Na segunda, a coisa é muito diversa. Para chegar a tais fins, preciso é que o espírito seja bem ardiloso e profundamente hipócrita, porquanto não pode operar a mudança e fazer-se acolhido senão por meio da máscara que toma de um falso aspecto de virtude. Os grandes termos, caridade, humildade, amor de Deus, lhe servem como de carta de crédito, porém, através de tudo isso, deixa passar sinais de espiritualidade que só o fascinado é incapaz de perceber. Por isso mesmo, o que o fascinador mais teme são as pessoas que veem claro. Daí, o consistir a sua tática quase sempre em inspirar ao seu intérprete o afastamento de quem quer que lhe possa abrir os olhos. Por meio desse, evitando toda contradição, fica certo sempre de ter a razão sempre. Obsessão por subjugação. A subjugação é uma constrição que paralisa a vontade daquele que a sofre e o faz agir ao seu malgrado. Numa palavra, o paciente fica sob um verdadeiro jugo. A subjugação pode ser moral ou corporal. No primeiro caso, o subjugado é constrangido a tomar resoluções muitas vezes absurdas e comprometedoras, que por uma espécie de ilusão ele julga sensatas. É uma como fascinação. No segundo caso, o espírito atua sobre os órgãos materiais e provoca movimentos involuntários. Dava-se outrora o nome de possessão ao império exercido por maus espíritos. Quando a influência deles ia até a aberração das faculdades da vítima, a possessão seria para nós sinônimo de subjugação. Outras formas de obsessão. Encarnado para encarnado. Quando a obsessão é decorrente entre encarnados, e isso é muito mais do que se pensa, um exemplo disso é quando acharmos que o outro nos pertence ou que é o nosso objeto de manipulação apresentado através dos exageros, dos ciúmes, da raiva, do ódio, etc. De desencarnado para desencarnado. Ocorre entre desencarnados e é muito comum em caso de perseguições espirituais de algozes que lhe fizeram mal enquanto ambos estavam encarnados e que um consume paixões inferiores em relação ao outro. De encarnado para desencarnado. Acontece quando um encarnado assedia um espírito desencarnado, como pode ocorrer quando perdemos um ente querido, quando não o deixamos ir, com pensamentos e sentimentos de baixa vibração prejudicamos a sua passagem e evolução. Ocorre também quando vemos um ente querido que achamos que é um santo e solicitamos a sua presença constantemente. De desencarnado para encarnado. Ocorre quando um desencarnado busca influenciar um encarnado. Um exemplo disso são as obsessões simples, subjugações. É natural que muitos espíritos muitos encarnados só conheçam esse tipo de obsessão, mas isso ocorre quando somos invigilantes.
para nos deixar envolver pelos próprios vícios ou quando fazemos mal a alguma pessoa que agora se encontra no plano espiritual com raiva de nós. A obsessão recíproca é quando ocorre a obsessão recíproca, ou seja, da vítima, que também é obsessor. Isso pode ser em qualquer um dos tipos de obsessão que citamos acima. Um fica eternamente tentando se vingar do outro, e é algo que nunca passa, e é a reflexão que eu trouxe sobre a balança divina e a energia de vida. É a própria autoobsessão, é a própria obsessão. Quando somos obsessores de nós mesmos, sem qualquer tipo de influência espiritual ou de encarnados, é muito mais comum do que se pensa. Por muitas vezes, logrado o status de obsediados por espíritos, mas que na realidade somos nós mesmos que nos colocamos em situações de vibração inferior e nos auto-obsediamos. Então, nós conseguimos perceber nesses tipos de obsessão que foram feitas, que foram passadas aqui, o doutrinador ele pode perceber que existe um pouquinho de cada uma. Mas, primeiramente, o tratamento da obsessão ou da desobsessão, ela deve ser feita aos poucos, paulatinamente, auxiliando o ser nesse estado de consciência através dos estudos promovidos, através dos tratamentos energéticos, porque quando se encaminha o espírito, é necessário toda uma atuação, toda uma parte holística envolvida, até mesmo tratamentos médicos. Mas como aqui estamos falando dos tratamentos espirituais, esse tratamento espiritual ele deve envolver sessões de energização, de passe, de reiki, guiar estudos para essas pessoas, para que elas possam criar ferramentas internas para a defesa e entendimento de seus dons.